Imagine acordar e descobrir que seu emprego desapareceu, suas economias evaporaram e o futuro parece incerto. Isso não é um filme de ficção. É a realidade de milhões de pessoas durante uma crise econômica severa. Mas o que muitas vezes não vemos são os efeitos invisíveis que vão além do dinheiro, o impacto na saúde mental, nas relações sociais e na nossa capacidade de sonhar. Neste vídeo, vamos explorar como uma crise econômica pode transformar não apenas o bolso, mas também a mente e o coração das pessoas. E o mais importante, você vai descobrir como se preparar emocionalmente e socialmente para enfrentar esses desafios, transformando a adversidade em oportunidade de crescimento. Acompanhe até o final e entenda por que, mesmo diante do caos, ainda há esperança e caminhos para reconstruir uma vida mais forte e resiliente. Para entender os impactos sociais e psicológicos de uma crise econômica, precisamos primeiro olhar para os números. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, o desemprego global atingiu níveis históricos, com mais de 200 milhões de pessoas perdendo seus empregos. No Brasil, a taxa de desemprego chegou a 14,7%, enquanto em países como a Argentina, a inflação ultrapassou os 50% ao ano, corroendo o poder de compra das famílias. Mas esses números são apenas a ponta do iceberg. Por trás de cada estatística, há histórias reais de sofrimento e transformação. Famílias que perderam suas casas, jovens que adiaram seus sonhos de estudar ou empreender, e comunidades inteiras que viram seus laços sociais se desfazerem. A crise de 2008 nos mostrou como o colapso financeiro pode levar a uma onda de desespero. Nos Estados Unidos, milhões de pessoas perderam seus empregos e suas casas, e o índice de suicídios aumentou significativamente. Na Grécia, a crise da dívida levou a protestos violentos e a um aumento dramático da pobreza. Esses exemplos não são apenas histórias do passado, eles são alertas para o futuro. E o que esses cenários têm em comum? Eles revelam que uma crise econômica não afeta apenas o bolso, mas também a estrutura social e emocional das pessoas. Quando falamos sobre uma crise econômica, é fácil focar apenas nos números, taxas de desemprego, queda do PIB, inflação. Mas o que esses dados não mostram é como a vida das pessoas é transformada. Uma das primeiras consequências sociais de uma crise é a desintegração familiar e comunitária. Imagine uma família que, de repente, se vê sem renda. O estresse financeiro pode levar a conflitos, discussões, em muitos casos, a ruptura de relacionamentos. Pais e mães se sentem culpados por não conseguir prover o básico, enquanto jovens são forçados a abandonar os estudos para ajudar em casa. Esse cenário não é apenas hipotético, é a realidade de milhões de famílias ao redor do mundo. Além disso, as comunidades também sofrem. Em bairros onde o desemprego é alto, a sensação de desesperança pode levar ao aumento da criminalidade e ao isolamento social. Pessoas que antes se ajudavam mutuamente passam a competir por recursos escassos, e os laços de confiança que mantinham essas comunidades unidas começam a se desfazer. Um exemplo claro disso foi visto durante a crise na Grécia, onde o aumento da pobreza levou a um crescimento significativo da criminalidade e da exclusão social. Outro impacto social devastador é o aumento da desigualdade. Durante uma crise, os mais ricos muitas vezes conseguem se proteger, seja através de investimentos seguros ou de redes de apoio privilegiadas. Já os mais pobres são empurrados para a marginalidade, sem acesso a serviços básicos como saúde e educação. Essa lacuna social não apenas aprofunda a divisão entre ricos e pobres, mas também cria um ciclo vicioso de pobreza que pode persistir por gerações. Um exemplo prático disso é a história de Maria, uma mãe solteira que perdeu seu emprego durante a pandemia. Sem renda, ela foi forçada a se mudar para uma área mais pobre, onde o acesso à educação de qualidade para seus filhos era limitado. O estresse financeiro também afetou sua saúde mental. A história de Maria não é única. É um retrato do que milhões de pessoas enfrentam durante uma crise econômica. Mas os impactos sociais não param por aí. Uma crise também pode levar ao aumento da migração, tanto interna quanto internacional. Famílias inteiras são forçadas a deixar suas casas em busca de melhores oportunidades, muitas vezes enfrentando condições precárias e discriminação. Esse fenômeno foi visto em países como a Venezuela, onde a crise econômica levou milhões a emigrar para países vizinhos. Enquanto os impactos sociais de uma crise econômica são visíveis, os efeitos psicológicos muitas vezes permanecem ocultos, mas não menos devastadores.
A incerteza financeira é um dos maiores gatilhos para problemas de saúde mental, e durante uma recessão, essa incerteza se torna uma constante na vida das pessoas. Estudos mostram que períodos de crise econômica estão diretamente ligados ao aumento de casos de depressão, ansiedade e até mesmo suicídios. Nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de suicídios aumentou significativamente após a crise de 2008, com muitas pessoas relatando que o desespero financeiro foi um fator determinante em suas decisões. Mas por que uma crise econômica tem um impacto tão profundo na saúde mental? A resposta está na sensação de perda de controle. Quando alguém perde o emprego ou vê suas economias desaparecerem, a sensação de segurança e previsibilidade é substituída por medo e incerteza. Esse estresse crônico pode levar a uma série de problemas psicológicos, desde insônia e irritabilidade até transtornos mais graves, como depressão clínica e síndrome do pânico. Um exemplo prático disso é a história de João, um empresário que perdeu seu negócio durante a pandemia. Após anos de trabalho duro, ele se viu sem renda e com dívidas acumuladas. Sua história é um lembrete poderoso de como uma crise econômica pode afetar não apenas o bolso, mas também a mente. Além dos efeitos imediatos, o trauma de perder tudo pode persistir por anos, mesmo após a recuperação financeira. Muitas pessoas desenvolvem um medo crônico de investir, empreender ou até mesmo gastar dinheiro, o que pode limitar suas oportunidades no futuro. Esse fenômeno, conhecido como cicatriz psicológica, foi observado em sobreviventes da Grande Depressão, que mesmo décadas depois, mantinham hábitos de extrema frugalidade e aversão ao risco. Outro aspecto importante é o impacto nas gerações mais jovens. Crianças e adolescentes que crescem em meio a uma crise econômica podem desenvolver uma visão pessimista do futuro, o que pode afetar sua motivação e autoestima. Estudos mostram que jovens que vivenciam períodos de recessão têm maior probabilidade de sofrer de ansiedade e depressão na vida adulta, além de enfrentar dificuldades no mercado de trabalho. Mas talvez o impacto psicológico mais insidioso de uma crise econômica seja a perda de esperança. Quando as oportunidades parecem escassas e o futuro incerto, muitas pessoas começam a questionar o sentido de seus esforços. Essa sensação de desesperança pode levar ao isolamento social, à apatia e, em casos extremos, a pensamentos suicidas. Como podemos nos preparar e enfrentar esses desafios? A boa notícia é que, embora não possamos controlar a economia, podemos controlar como reagimos a ela. O primeiro passo é fortalecer as redes de apoio. Ninguém supera uma crise sozinho, e manter conexões sociais e familiares fortes pode fazer toda a diferença. Compartilhar preocupações, buscar conselhos e oferecer apoio mútuo não apenas alivia o estresse, mas também cria um senso de comunidade e pertencimento. Outra estratégia essencial é desenvolver resiliência emocional. Isso pode ser feito através de práticas como mindfulness, meditação e terapia. Essas técnicas ajudam a gerenciar o estresse e a ansiedade, permitindo que as pessoas enfrentem a incerteza com mais calma e clareza. Além disso, o planejamento financeiro é uma ferramenta poderosa. Ter uma reserva de emergência, reduzir dívidas e diversificar fontes de renda podem proporcionar uma sensação de segurança, mesmo em tempos difíceis. Um exemplo prático de resiliência é a história de Ana, uma professora que perdeu o emprego durante a pandemia. Em vez de se deixar abater, ela decidiu usar o tempo livre para se reinventar. Ana começou a oferecer aulas online, criou um curso de capacitação para outros professores. Eventualmente, transformou sua paixão por educação em um negócio lucrativo. Sua história mostra como a adversidade pode ser uma oportunidade de crescimento e inovação. Além disso, é importante buscar informações confiáveis e manter uma perspectiva realista. Durante uma crise, notícias alarmistas e desinformação podem aumentar o medo e a ansiedade. Por isso, é crucial se informar através de fontes confiáveis e evitar o excesso de informações negativas. Manter uma rotina saudável, com exercícios físicos, alimentação balanceada e sono adequado, também é fundamental para preservar a saúde mental. Por fim, a solidariedade e a empatia são ferramentas poderosas. Ajudar os outros, mesmo que de pequenas formas, pode trazer um senso de propósito e conexão. Durante a crise na Argentina, por exemplo, muitas comunidades se organizaram para criar redes de apoio, distribuindo alimentos e oferecendo assistência emocional. Essas iniciativas não apenas ajudaram os mais necessitados, mas também fortaleceram os laços comunitários e a resiliência coletiva.
Uma crise econômica pode ser devastadora, mas também pode ser uma oportunidade de crescimento e transformação. Ao longo deste vídeo, exploramos os impactos sociais e psicológicos de uma recessão, desde a desintegração familiar até o aumento da ansiedade e depressão. Mas também vimos que é possível se preparar e enfrentar esses desafios com resiliência e criatividade. Fortalecer as redes de apoio, desenvolver estratégias de resiliência emocional e buscar informações confiáveis são passos essenciais para superar a adversidade. Agora, é a sua vez de agir. Comece hoje a fortalecer suas relações, cuidar da sua saúde mental e planejar o futuro. Compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar dessa mensagem e inscreva-se no canal para mais conteúdos que ajudam você a enfrentar os desafios da vida com esperança e determinação. Lembre-se, a próxima crise pode ser inevitável, mas a forma como lidamos com ela está em nossas mãos. Juntos, podemos transformar a adversidade em oportunidade e construir um futuro mais forte e resiliente.